Olá, muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso módulo de patologia do sistema digestório, onde nós focaremos, então, o intestino delgado, o intestino, de intestino grosso, que a gente chama, então, de cólon. Nesse tópico, abordaremos, então, um tópico extremamente importante, onde falaremos, então, das principais doenças intestinais crônicas, ou simplesmente doença inflamatória intestinal. Dentre essas doenças, pessoal, duas doenças são deveramente importantes. A primeira delas, chamada de doença de Crohn, e uma outra chamada de retocolite ulcerativa. São doenças inflamatórias intestinais, onde cursará com sinais e sintomas importantes para o paciente, seja ele por dispepsia, seja ele por dor intestinal, por flatulência, por dificuldade em evacuar ou por diarreias de caráter um pouco mais exacerbada, mas o que nos chama a atenção é que essas doenças elas são diferentes entre si. Algumas particularidades a gente tem que entender para que a gente possa chegar num diagnóstico específico e, consequentemente, poder tratar de forma um pouco mais acurada esse paciente. Embora antigamente pensasse que essas doenças estavam associadas com a alteração da microbiota, ou pelo menos da simbiose entre o organismo intestinal e as bactérias comensais que encontram-se no organismo intestinal, hoje sabe-se que toda doença intestinal crônica são alterações resultantes do sistema imunitário do paciente. Tanto é que ocorrem essas doenças em um organismo de caráter do gênero feminino a partir dos 20 anos de idade, aonde lembre-se que toda doença de caráter imunitário ou autoimune, como se fala na exacerbação do sistema imunitário de forma não preconizada e não desencadeada por um sistema invasor, ela ocorre em organismos onde tem maior quantidade de estrógeno. Lembrando que o estrogênio, o estradiol, o estrona, elas são prevalentemente exacerbadores do sistema de desenvolvimento de células B e T, proporcionando um quadro de doença citológica ou humoral, vamos chamar assim, deveras e muito mais importante quando se compara ao organismo humano masculino. Lembrando que essas doenças autoimunes, como por exemplo ocorre na doença da artrite reumatoide, lúpus e doenças de caráter inflamatório que acometem esses gêneros lá pelos seus 15, 20 anos de idade, como, por exemplo, diabetes mellitus 1, oforites, adrenalites e doença de Hashimoto, como sendo uma doença de caráter inflamatória e prevalentemente nas mulheres. O que se baseia o quadro da diferença, então, da doença de Crohn para a retocolite ulcerativa? É a distinção, é a distribuição local e como essa distribuição inflamatória ocorre na mucosa, na submucosa, na muscular própria e na serosa. Essa distribuição contínua pelo intestino e qual é a porção do intestino da estratigrafia acometida é que vai comprometer e vai nos dar o diagnóstico, perfeito? E algumas diferenças a gente já vai começar a falar agora. Doença de Crohn e retocolite ulcerativa são extremamente diferentes. Doença de Crohn é uma doença, olha o termo que eu vou colocar para vocês, saltatória e muitas vezes sincrônicas, acometendo partes do intestino ao mesmo tempo e essas partes são diferentes. Acometendo, por exemplo, olha aqui, opa, eu acometi o reto, mas concomitantemente, partezinha lá do cólon descendente. Ah, eu tenho aqui a regiãozinha da região do seco, próxima válvula iliocecal, pegando porções do ilho terminal, mas também do intestino delgado na sua porção primária, lá no duodeno, concomitantemente. Ok? Isso é importante. Eu pego várias áreas concomitantemente e áreas de caráter saltatório. E isso é uma particularidade da doença de Crohn, aonde a gente não observa na colite ou na retocolite ulcerativa, aonde é uma doença que começa
na região do reto e do cólon e vai subindo, subindo, pegando o colo transverso, pegando o colo ascendente, tá certo? Levando a um quadro que leva a uma lesão até a região da válvula helicoidal, não trespassando para a região do duodeno ou do intestino delgado como um todo. Não acomete duodeno, jejuno e íleo. Mas, professor, eu já vi lesões, sim, já vi lesões, sem dúvida nenhuma, que pega uma porçãozinha final do íleo, mas é que ela pode levar até a região da válvula helicoidal e essa inflamação, digamos assim, se esvairir, se respingar a porção do duodeno, mas não que a desculpa, do íleo, mas não que se compromete o íleo de forma importante. Perfeito? É uma região que pega cólon e reto. Por isso o nome retocolite ulcerativa. Não é retocolite e intestino delgado ulcerativa. É simplesmente apenas retocolite ulcerativa, não comprometendo a região do intestino delgado em sua essência. Perfeito? Portanto, doença de Crohn, uma doença sincrônica e saltatória. Retocolite ulcerativa, ela começa nessa região e começa a migrar como se fosse uma onda, chegando até essa região da válvula ileocecal e de lá ela não passa. Perfeito? Portanto, são doenças de caráter anatomicamente diferente e, óbvio, com suas particularidades clínicas e histopatológicas também, que distinguem uma das outras. Para entrar nessa distinção, para a gente poder dissecar entre elas cada uma dessas doenças, iniciaremos então falando sobre a doença importante chamada de doença de Crohn. A doença de Crohn, que como eu disse para vocês, pode pegar toda e qualquer área do sistema digestório. E ela não fica apenas no estômago para baixo, podendo culminar também no esôfago, levando ulcerações no esôfago e também lesões ulcerativas aftosa em boca. Portanto, ela comete, pessoal, desde o lábio, vamos colocar assim, até a região do ânus. Lembrando que a região que menos se acomete na doença de Crohn é a região do reto. Ela tende, digamos assim, a respeitar um pouquinho mais esta área em especial e que muitas vezes também diferencia da doença inflamatória intestinal da retocolite ulcerativa, porque a retocolite inicia-se e compromete a região retal. Perfeito? Então, quais são as áreas mais acometidas pela doença de Crohn? As áreas são, em primeiro lugar, ilioterminal. Ilioterminal e aquela regiãozinha que acomete as regiões que cerceiam o ilioterminal, válvula e também a porção do seco, levando até muitas vezes o comprometimento do apêndice que se coloca nessa porção. Então, esta é a região de maior acometimento. E uma região que começa a dar também outros comemorativos. Lembre que o íleo, pessoal, é a região onde eu vou conseguir fazer a absorção da vitamina B12. Se eu tenho comprometimento de absorção do íleo terminal por uma inflamação nessa área, toda a região vai ser comprometida. Comprometida como o quê? Eu vou ter, na realidade, a vitaminosa B12, vou comprometer o sistema de desencadeamento de pegar esse quadro e levar a vitamina para ser formado toda aquela quantidade de hemácias, culminando, então, num quadro de uma anemia megaloblástica, e que pode ser algo que concomitante está junto com todo o quadro de Crohn. Perfeito? Outra região que vai ser acometida com grande quantidade é a lesão de intestino delgado, entre eles duodeno. Tá bom? O duodeno, lembre-se que é a região onde eu mais também acabo fazendo absorção de ferro. E quando eu tenho meu duodeno comprometido, a anemia ferropriva, microcítica, hipocrômica vai também estar associada à doença. E óbvio, comprometendo aí outras áreas, como por exemplo, intestino delgado mais cólon, somente o cólon. Lembrando que quando eu comprometo único e exclusivamente o cólon, muitas vezes, quando se faz uma endoscopia digestiva, eu posso, digamos assim, ter um diagnóstico até equivocado. Por quê?
quando eu faço e vejo só a doença no cólon, ele pode ser confundível com a retocolite ulcerativa, que compromete muitas vezes só cólon. Perfeito? Então a gente tem que sempre pegar um pedacinho para que a gente possa, então, pensar, raciocinar e dar um diagnóstico um pouco mais acurado sobre a doença de Crohn. Como é o quadro macroscópico dessa doença? E aqui eu vou ter alguns mantras de algumas palavras que vai definir a doença de Crohn como fundamental para a gente, principalmente quando se fala nesta doença para dar diagnóstico, ok? Macroscopicamente, quais são as palavras que eu nunca posso esquecer? Em primeiro lugar, ela é ulcerativa. Ah, mas a retocolite ulcerativa também. Aqui também eu vou ter muitas vezes com um quadro inflamatório perdas, né, de áreas de mucosa, deixando o conjuntivo desnudo. Eu vou perder áreas de criptas, eu vou perder áreas de vilosidades quando eu tenho lá intestino delgado. Portanto, é uma doença que eu vou ter aftas, portanto, úlceras ou erosões. Isso é o ponto crucial de partida. E lembrar que toda úlcera e erosão dói. Então, a sintomatologia dolorosa vai ocorrer, juntamente com dispepsia funcional, saciedade precoce desse paciente, diarreias, tá certo? Então, todo esse quadro eu tenho que colocar também na doença de Crohn. Outra coisa importante, e muito importante, ela é uma doença de caráter serpiginoso. O que é isso? Eu vou ter comprometimento em algumas áreas que eu falei para vocês, são saltatórias. Portanto, sempre eu tenho que ter em mente que essa doença ela vai estar mimetizando áreas normais em permeio a áreas comprometidas. Muitas vezes, áreas normais mimetizando uma mucosa de caráter comum, usual, e áreas como se fossem mosaicos de doenças inflamatórias, e que levam, muitas vezes, ao que os autores chamam de distribuição de placas em mosaico, em pedras de calçamento. E o que isso tudo tem a ver? Que quando eu faço uma endoscopia digestiva, eu vou ver uma miscelânea de áreas que se modificam muitas vezes em áreas contíguas. Então, eu estou vendo na porçãozinha do duodeno uma área normal e que, concomitantemente, do ladinho, já vejo uma área de perda intestinal de vilosidades. Uma área normal, outra área de úlcera. Uma área normal, uma área de eritema. E esse mosaico que vai construindo de doença de Crohn é fundamental para que a gente entenda ela, que é uma doença saltatória e serpiginosa e em pedra de calçamento. Essa tríade, essas três palavras, tem que soar medular e como mantra. Falou em doença de Crohn, falou em doença serpiginosa, doenças em pedras de calçamento e doenças saltatórias. Perfeito? Isso não se pode esquecer mais. E na microscopia, o que a gente vai ter? Nós vamos ter processo inflamatório. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Portanto, nós vamos ter que ter um processo inflamatório. Aonde essa inflamação vai ocorrer? Olha só, em toda a estratigrafia do intestino. Toda a estratigrafia significa que ela vai comprometer mucosa, submucosa, muscular da mucosa, que é muscular próprio também, muscular própria, e a serosa. E toda essa área comprometida, pessoal, vai formar, né, concomitantemente alguns abscessos que vai degradar aquele quadrozinho, aquela regiãozinha importante do trato gastrointestinal e que vai nos remeter a algumas complicações que a gente vai falar daqui a pouco. Mas dentro da microscopia, o que a gente tem que entender? Em primeiro lugar, eu tenho o processo inflamatório. Esse processo inflamatório que é predominantemente crônico, mas ele também nas criptas, lá da regiãozinha da mucosa, no fundo daquelas areazinhas onde tem as células de Panet, um processo inflamatório agudo que pode se estender até ali. Embora seja mais comum desta condição ocorrer
doença inflamatória intestinal de caráter de retocolite ulcerativa, algumas situações da doença de Crohn podem até apresentar alguns abscessozinhos nas regiões das criptas e metaplasia, mudanças. Eu perco as células de Paneth e elas se transformam em células de caráter mais, digamos assim, enterocítico. Eu perco a célula de Paneth, que são células eosinofílicas localizadas no fundo das criptas, daquelas criptas de Libricum, e passo a ter mais caráter enterocítico, células cilíndricas revestidas por microvilosidades ou bordem escovas, circundadas por células caliciformes localizadas nessa região. Lembrar que encontra-se mais na região da retocolite ulcerativa, mas quando encontrada na doença de Crohn, ela tende a ser encontrada basicamente no cólon esquerdo, perfeito? Na região do cólon descendente de todo o trato gastrointestinal. Mas o que mais nos vai remeter a esta doença é que a doença de Crohn, a inflamação predominante é uma inflamação crônica. E mais do que isso, é uma inflamação crônica de caráter granulomatoso. Caráter granulomatoso que quando eu pego um fragmento de uma biópsia, por exemplo, seja ela numa endoscopia digestiva alta ou numa colonoscopia, nós vamos ver, então, uma grande quantidade de células linfoplasmocitárias, portanto, bastante linfócito acometendo a região, e algumas células gigantes multinucleadas, aquelas células gigantes do tipo Langhans, tipo corpo estranho. Perfeito, pessoal? Além do mais, eu tenho ainda uma grande quantidade de macrófagos epitelioides. Qual que é o grande problema da doença de Crohn? É que dependendo de onde você faz a biópsia, nem sempre eu vou encontrar essas células gigantes, o que muitas vezes desfavorece o diagnóstico e que muitas vezes o diagnóstico acaba sendo de forma um pouco mais equivocada em algumas situações. Em que situações são equivocadas? Em situações onde a doença de Crohn acomete único e exclusivamente a região do cólon e que podem ser confundidos com retocolite ulcerativa. Mas se eu tiver uma biópsia bem feita, pegando profundidade, submucosa, até parte da muscular da mucosa, pessoal, eu não vou ter esse problema. Por quê? Porque já vou adiantar. Retocolite ulcerativa não pega toda a estratigrafia, enquanto a doença de Crohn acomete a estratigrafia. Outra coisa, doença de Crohn é serpiginosa, saltatória, em pedras de caçamento. Mas que quando a gente observa na microscopia, eu vou ver, então, um granuloma, que é uma doença inflamatória intestinal com células gigantes. Perfeito? Muito bem. Se eu pego toda a estratigrafia, eu posso ter rompimento de alças intestinais de forma mais fácil que quando eu pego apenas uma partezinha da mucosa, fazendo com que a doença de Crohn leve a quadros complicatórios importantes. Quais quadros complicatórios, pessoal? Perfuração. Perfuração intestinal que leva, além do mais, um quadro gritante de peritonite química, levando a peritonite, levando a doenças inflamatórias e que culminam com um quadro grave da doença. Então, se eu perfurar, eu levo todo aquele conteúdo intestinal para o fundo de saco de Douglas. Tá? Vai ter muitas fezes na região ali do peritônio, fazendo com que ele leve, então, a um quadro de infecção peritoneal gravíssima, levando até, muitas vezes, megacolon tóxicos para essa área. Tá bom? O fato de também comprometer todas as asas intestinais, eu posso ter formação de áreas atróficas, áreas de estenose. Uma regiãozinha pode se colobar a outra, levando a uma obliteração ou uma obstrução intestinal. Portanto, eu vou ter uma doença aí que complica e complica muito. E eu vou dizer aqui algumas que podem acontecer. Olha aí, formação de estenoses com obstrução, formações de aderências. E aqui vale a pena a gente perder um tempinho. Lembre que as alças, elas são em contiguidade. Então, uma alça ela vai se misturando a outra, separada pelo aquele aspecto cólico do peritônio. Só que se eu tenho toda a região
comprometido em toda a estratigrafia, se eu tiver uma alça em continuidade com a outra alça, ela pode entrar em continuidade, provocando fístulas. O que é uma fístula? Eu tenho o rompimento de uma alça inteira, só que ao invés daquele conteúdo entrar na região do peritônio, ele começa a degradar a alça adjacente, fazendo fístula, e eu vou ter uma continuidade de uma alça a outra, provocando, então, fissuras e fístulas. Portanto, são doenças que culminam em casos graves. E o caso mais grave é que todo esse sistema inflamatório, toda essa irritação pode provocar lesões de danos genéticos tão importantes aos enterócitos que culminam, então, em adenocarcinomas intestinais posteriormente. Lembrar que essas doenças podem ser sangrantes, mas raramente sangram, a não ser na região do colo direito, que quando acometido, ele leva a lesões mais sangrantes, ou na região posterior do bulbo duodenal, quando a gente tem um comprometimento da artéria gastroduodenal, que pode acabar levando também a um quadro de sangramento específico. Perfeito? E aqui os principais aspectos. Região do cólon, olha aí, a mucosa, formações dessas formas de criptas, mas eu tenho áreas serpiginosas, olha aí, serpiginosas com perda criptal importante, levando aquelas formações de pedra em calçamento. Outra área, eu tenho aqui, olha aí, a área de estratigrafia de tão grande monta que eu vou fazer, então, o que a gente chama de estenose. Lembrando que toda estenose pode diminuir a luz intestinal, culminando posteriormente uma obstrução importante, levando então a isquemias posteriores, levando à perda e à necrose das doenças intestinais, translocação bacteriana, levando então uma bacteremia importante, culminando também num quadro gravíssimo de megacólon tóxico. Perfeito? Mais uma vez, estenose, olha aí, a diminuição da luz, formações de perfuração, tá certo? E aí eu vou ter um quadro de peritinite posterior das doenças de Crohn. E aqui nós temos o grande quantidente, o grande representante do que ocorre de uma doença de Crohn. Aqui eu tenho uma área onde eu vou ter uma mucosa, essa mucosa vai ter muitas vezes comprometimento de criptas e na sua profundidade macrófagos epitelioides como células gigantes, olha aí, que aumentam de tamanho e ocorre efetivamente transmural. O que é transmural? Desde a mucosa até a serosa, pegando já uma inflamação na gordura pericólica. Portanto, eu vou ter o comprometimento de toda a estratigrafia, seja ela com criptites, com grande quantidade de células que provocam processo inflamatório com células de macrófagos epitelioides, constituindo um quadro granulomatoso, e ela é transmural, comprometendo mucosa, submucosa, muscular própria, efetivamente serosa. Perfeito? E a colite ulcerativa, o que é? A colite ulcerativa é um outro tipo de contingente inflamatório, aonde ele vai comprometer o reto, o colo, mas sempre afeta a região do reto. Reto é a região mais comprometida e é uma doença que pode chegar do reto, estendendo para colo descendente, colo transverso, colo ascendente, região do seco e válvula iliocecal. Quando eu pego todas essas regiões concomitantemente, ela será chamada de pancolite, de uma retocolite ulcerativa, tá certo? De uma retocolite ulcerativa. Quais são as diferenças para a doença de Crohn? É uma doença que inicia-se no reto e ela começa a se esvair de forma como se fosse uma onda pegando de forma contínua, ela não é contígua, ela não é saltatória, ela é contínua, iniciando no reto e subindo, passando pelo colo transverso, descendo, chegando até a válvula iliocecal. Isso fazendo uma pancolite e ela é sempre consecutiva. E ela tem o quê? Complicações por sangramento. Muitas vezes o paciente tem, então, hematoquesias, enterorragias. Se for uma região mais profunda, a gente vai chamar, então, de melena, né, uma região mais alta. Mas o fato é que ela
tem um caráter de sangramento mais importante que quando afeta a região da doença de Crohn. Outro ponto importante é que a retocolite ela é exclusiva de mucosa. Ela não compromete submucosa muscular própria, ulcerosa, fator que aquelas fístulas, aquelas lesões de rompimento de alças, aquelas regiões de áreas de transfixação para que possa produzir uma peritonite química, aqui é extremamente rara. Perfeito? Mas lembra que, em precaução, ela não diminui a quantidade de provocação de cólon, de câncer de cólon, levando a este tipo de lesão até mais lesões em prevalência de adenocarcinomas quando se compara em doenças de Crohn. Lembrando que a retocolite ulcerativa é uma das doenças que mais provocam adenocarcinomas, enquanto a doença celíaca é a doença que mais vai produzir linfomas. Quais são os padrões importantes da retocolite ulcerativa? Eu tenho uma doença que a gente chama de doença aguda, uma doença crônica quiescente, que é uma remanescente de uma doença tratada, ou uma doença fulminante aguda, onde ela vai ter muita dor, muito sangramento, bastante quadro de diarreia neste paciente. Diferentemente da doença de Crohn, a sua macroscopia ela é eritematosa, não faz pedra em calçamento, mas faz bastante úlceras de bases largas. Ocorre uma transposição abrupta da onde está doente e de onde está saudia. Ela não faz mosaico, ela é um contingente de continuidade. Mas o grande problema que ela pode fazer é que ela pega apenas a porção mucosa. E quando a mucosa acaba digamos assim, se retraindo na regiãozinha mais comprometida, ela pode apresentar-se pseudopólipos, fazendo pólipos que têm que ser tirados, porque esses pólipos, digamos assim, à medida em que o tempo passa, esse pólipo inflamatório e depois ter um pólipo de amartoma nessa região, com formações polipoides, elas podem levar, então, a um preposto de câncer do colo, como a gente vai ter uma aula posterior falando de pólipos e falando de câncer intestinal. E na microscopia? O que a gente vai ter na microscopia? A gente vai ter processo inflamatório. Um processo inflamatório que ele é limitado à mucosa e que às vezes pode comprometer a submucosa, mas nunca compromete a muscular própria. E que se comprometer, pessoal, é casos raros. Eu vou dizer que não compromete a muscular própria. E ela provoca um processo inflamatório diferente. Ele é um processo agudo, neutrofílico, também linfoplasmocitário, mas principalmente não granulomatoso. É um processo, então, de caráter agudo e de processo inespecífico, o que diferencia muito ao quadro da doença de Crohn. Além do mais, ele vai produzir muita criptite, não é isso? Metaplasias da célula de Panet. Mas aqui o que a gente tem que colocar? Que ela não tem células gigantes, não tem granuloma. E aqui é um quadro bem clássico da doença da retocolite ulcerativa, aonde eu tenho um eritema, tá aqui, ó, válvula ileocecal, né? Desculpa, o reto, desculpem, aqui é o reto. Aqui eu tenho um quadro, né, efetivamente, da região retal ainda em eritema, e aqui, de repente, eu tenho uma divisão abrupta para uma região de mucosa de caráter normal. Eu não tenho pedra em calçamento, eu não tenho aquela regiãozinha onde vai ser serpiginosa, eu tenho uma área contínua, como se fosse um mar subindo, pegando o eritema, ele vai subindo devidamente e propriamente, chegando até a válvula ileocecal. Perfeito? E ela pega apenas a região da mucosa, não continua para a região pericólica, ela não compromete submucosa, quando compromete é raro, não compromete a região da área de muscular própria, quando compromete é raro, mas quando ela vai formando as cicatrizes na região mais superficial, essas cicatrizes têm retração que pode provocar essas areazinhas aqui, ó. Essas regiõezinhas aqui, que na realidade são pseudopólipos de caráter
inflamatório. Pseudopólipos pode dar câncer? Pode. Não é comum que dê, mas efetivamente tem uma área que pode proporcionar o desenvolvimento, então, de câncer nessa porção. Então, o que eu tenho que saber desse tipo de doença retocolite ulcerativa quando se fala na microscopia? Eu vou ter, olha aí, neutrófilos comprometendo fundo de criptas, eu vou ter criptites, vou ter metaplasia de Panet, substituição dessas células de Panet por enterócitos, que são células colunares altas com microvilosidades e com bastante células caliciformes em volta. Dentro dela, um processo inflamatório neutrofílico. Aqui eu vou ter também pericriptas, um processo inflamatório linfoplasmocitário e agudo, mas ela comete apenas a região de mucosa, né? Respeitando submucosa, muscular e serosa. Perfeito? Então, as características que eu tenho que saber macroscopicamente. Crohn, eu pego íleo e cólon preferencialmente. Ecolite, somente cólon. A distribuição da de Crohn é saltatória. Eu vou ter parede espessada em pedras de calçamento. Eu vou ter estenose. E isso não constitui uma característica comum na retocolite ulcerativa. A retocolite é um mar, ela é uma distribuição difusa e contínua, sem saltos. E na microscopia, Crohn, eu vou ter uma doença inflamatória transmural, pegando mucosa, submucosa, muscular própria e serosa, algo que na retocolite vai ser limitada à mucosa. O pseudopólipos no Crohn, ele pode existir, mas é moderado, é raro, enquanto na retocolite ulcerativa, como coloquei para vocês, é uma reação marcante. E outras situações que é importante, né? Serosite, aqui eu vou ter principalmente de uma infecção na serosa, algo que não ocorre na colite porque não chega até lá. Fístulas é características da doença de Crohn, peritonites, características da doença de Crohn. Mas o que as duas vão me proporcionar? Que se eu tiver translocação bacteriana ou se diante de um quadro diarreico eu utilizar um antidiarreico, aquelas bactérias podem migrar, as bactérias podem infiltrar para a região mais profunda da estratigrafia, provocar gás e levar um megacólon que podem estourar a qualquer momento as alças intestinais, levando tanto na colite quanto uma doença de Crohn, um quadro gravíssimo, complicante, que é o megacólon tóxico. Perfeito? Então, vai lá. Fístula eu tenho? Tenho no Crohn, não tenho na colite. Absorção, eu tenho perda importante na de Crohn, porque eu tenho o intestino delgado efetivamente comprometido. O que eu vou, na realidade, comprometer a absorção na retocolite ulcerativa é uma reabsorção aquosa, e que os sinais e sintomas de uma diarreia aquosa vai ser prevalente na retocolite. Perfeito? O fato de eu remover todo o cólon de uma doença de Crohn, ela perde a capacidade de ter uma evolução da doença. Se eu tiver uma doença tão grave que eu tenha que fazer um estoma e que vai fazer uma ligadura reto-duodenal, pessoal, eu perco a capacidade de ter a retocolite ulcerativa. Por quê? Porque eu perdi o cólon. Na doença de Crohn, se eu tiver que remover uma grande parte da alça intestinal, essa doença pode reaparecer a qualquer momento, uma vez que é uma doença que pode acometer desde a boca até a região do cólon. Perfeito? Megacólon tóxico, embora a gente colocasse aqui como não é comum no Crohn, ela pode existir. Ela é mais comum na retocolite. Mas se eu utilizar antes diarreicos e eu tiver translocação e fragmentação de toda a estratigrafia, o megacólon tóxico também pode apresentar-se na doença de Crohn, embora seja mais raro. Tá bem? Olha aqui. Doença inflamatória intestinal pode provocar displasias a qualquer momento, levando a um quadro de desenvolvimento do câncer colônico, que é um adenocarcinoma de cólon. Perfeito? Isso são os suprassumos da doença inflamatória intestinal, uma doença grave e uma doença que precisa ser tratada.
perfeito? E uma doença que a gente precisa entender. Como é que se trata ela? Para a doença de retocolite ulcerativa, muitas vezes anti-inflamatórios, muitas vezes corticoides continuam muito bem e muito bem-vindo. Enquanto as doenças de Crohn, eu vou utilizar ali salicilatos para tentar diminuir este quadro inflamatório. Muito bem, pessoal? Finalizamos aqui os principais aspectos das doenças inflamatórias intestinais e a partir daqui a pouco coloco para vocês a aula de pólipos e as aulas das doenças de câncer, para a gente finalizar o reto e o cólon, para que a gente possa, a partir das próximas aulas, entrar num outro módulo que a gente entre, então, para que a gente possa dar maior comprometimento para vocês do nosso módulo de patologia médica. Até já e até a próxima.